E Angola é o quê? Angola é uma colónia, uma neocolónia, para sermos mais exatos, em que Angola depende do exterior para tudo. Portanto, essa ideia de que Angola controla alguma coisa, controla países europeus, nomeadamente, porque tem muito dinheiro de um período do petróleo, revelou-se absolutamente falsa, não é verdade? Para dar uma ideia concreta, quem é que em Angola tem domínio da tecnologia para fazer a exploração do petróleo? Tudo aquilo é maquinaria e formação estrangeira. A Angola não consegue erguer 2 prédios sem auxílio de força de trabalho, engenheiros, etc., tudo estrangeiro. Portanto, Angola é um exportador de matérias-primas. Eu não admito que um português critica o governo angolano. Nós temos direito de criticar. Eles não têm direito de criticar o governo angolano. Nós sim, porque nós sofremos. Os ancestrais dos portugueses, desde que 1482 pisaram os pés na África, também contribuíram muito para como é que está a África agora. Estamos no ar, manos e manas, bem-vindos mais uma vez a essa conversa rija. Hoje a equipa está completa, o Alfa depois de um tempo ausente, quer dizer, um tempo ausente, uma semana ausente, aí a fazer um trabalho impecável, um trabalho, quer dizer, necessário. Está de volta, como sempre aqui o Gica, aqui do meu lado esquerdo. Bem, nós estamos aqui novamente sentados, para quem ainda não deu conta de como é que é a regularidade da nossa conversa, nós estamos a procurar fazer quinzenalmente, até agora essa é a quarta edição, né? Sim, quarta edição. E tem sido, nós sem falha temos feito todos os 15 dias, cada 15 dias nos juntamos aqui um sábado para conversarmos sobre os assuntos que nos interessam, que chamam a atenção aos demais angolanos e não só, quer dizer, os assuntos que mais eco fazem na sociedade angolana, dentro e fora do país. Nós conversamos, o Alfa, como disse na edição passada, o Alfa esteve ausente, eu e o Gica levamos aqui, tivemos uma conversa conversa rigíssima em Portugal. Teve muita, a repercussão foi... Eu recebi chamada. Foi inesperada. Nós não contávamos que as reações haviam de ser assim tão fogosas, tão fortes, porque é um tema que eu e o Gica já sabíamos, que é um tema sensível, já sabíamos que ia criar uma certa controvérsia, até mesmo polêmica, e nós, pondo em conta os muitos comentários que a gente recebeu, e aqui vale a pena pedirmos mesmo, agradecermos ao pessoal pelos comentários que têm feito nas nossas páginas, quer do Facebook como na página do YouTube da Mongolé TV, os conselhos, as críticas, as sugestões, e como dizia, com base nos muitos comentários que a gente recebeu a semana passada, nós achamos por bem nessa conversa rija de hoje nós responder algumas perguntas que até certo ponto a gente achou que foram perguntas, mais do que perguntas, foram comentários, mas até comentários até certo ponto que foram pessoas que procuraram desviar a verdadeira intenção do nosso pensamento, das nossas palavras. As pessoas de forma tentaram distorcer um pouco aquilo que a gente trazia na alma, aquilo que a gente tentou transmitir, para atingirem certos objetivos um tanto quanto inconfessos. Eu acredito que há uma agenda que as pessoas querem alcançar ou têm uma agenda e usam os nossos pronunciamentos para chegarem até os seus objetivos, e nós temos o direito de vir aqui rebater. Nós vamos procurar aqui responder algumas perguntas, não só perguntas, comentários que foram feitos na nossa página do Facebook,
o Gica recebeu muitas mensagens. Sim, né? de fato. O Alfa também em Portugal recebeu mensagens. Nós conversamos sobre a situação daquela senhora portuguesa, apresentadora do programa de televisão, que faz parte de um painel de analistas da RTP, que teve palavras muito duras com Angola e com os angolanos. E Angola é o quê? Angola é uma colónia, uma neocolónia, para sermos mais exatos, em que Angola depende do exterior para tudo. Portanto, essa ideia de que Angola controla alguma coisa, controla países europeus, nomeadamente, porque tem muito dinheiro de um período do petróleo, revelou-se absolutamente falsa, não é verdade? Para dar uma ideia concreta, quem é que em Angola tem domínio da tecnologia para fazer a exploração do petróleo? Tudo aquilo é maquinaria e formação estrangeira. A Angola não consegue erguer 2 prédios sem auxílio de força de trabalho, engenheiros, etc., tudo estrangeiro. Portanto, Angola é um exportador de matérias-primas. São comentários que caíram muito mal a muitos angolanos, eu inclusive, aqui os meus manos também são, e nós procuramos rebater um pouco os comentários dessa senhora. Fomos realistas no muito daquilo que ela falou, mas também achamos que talvez os portugueses não seriam as pessoas ideais para vir apontar o dedo aos angolanos. Muitas das pessoas que comentaram, acharam absurdo, e outros até chegaram mesmo de nos chamar de burros, por dizermos que muitos dos problemas que Angola enfrenta hoje têm também a mão dos portugueses. Eles dizem que Angola está independente há 42 anos, por isso os nossos problemas não têm nada a ver com colônia, ou seja, os nossos problemas são fruto pura e simplesmente da nossa incapacidade, ou da incapacidade dos nossos líderes ou dos nossos políticos de governar o país como deve ser. Gica, o que acha? Portanto, quanto aos pronunciamentos dessa senhora com relação a isso que já falamos e estamos aqui só a dar um parecer como nota de abertura, né? E das várias reações, dos vários nomes e ofensas e tudo, as pessoas exageraram um bocado, sobretudo até a chamarem nomes, macaco, pessoa preto escuro, burro, você devia fazer esse tipo de análise em outro sítio. Não. Eu quero chamar a atenção às pessoas que, eu até não levo isso pessoal, eu acho que isso são pessoas que estão um bocado perdidas para o mundo em que vivemos e vindo de pessoas, sobretudo pessoas portuguesas, e eu analisei que a maior parte das pessoas portuguesas que falaram isso vivem em Portugal. Em Angola? Não, quer dizer, acho que me ofenderam. Vivem em Portugal. Tinha umas que vivem em Angola, mas tinha umas que vivem em Portugal. E queremos, mesmo até as que vivem em Angola, Portugal é um Estado democrático. Portugal tem independência. Portugal teve uma revolução dos capitães de Abril só. Eu não acho que isso seria uma forma das pessoas respostarem. Estamos a demonstrar em maturidade que não há capacidade de conversa, porque os portugueses vêm, falam, dão opinião, que é algo democrático, dão opinião sobre aquilo que é Angola. Só qual é o mal? Aqui está um grande problema. O angolano não pode dar opinião nem sobre aquilo que lhe ofende, nem sobre aquilo que é sobre a sua terra. Logo as pessoas de partida vêm para cima de nós com atitudes raciais. E isso não pode ser assim. Quer dizer, quando a gente senta para criticar aquilo que os políticos angolanos fazem, tudo bem. Tudo bem. Quando é para rebater algo que os portugueses falam, as pessoas já nem veem mais que são seres humanos. Põe logo diretamente a questão racial. Põe logo diretamente a questão inveja. E para os angolanos que vivem em Portugal, como eu também que vivi em Portugal, e que vivo aqui na Inglaterra, na terra do outro, eu digo sempre às pessoas, não é porque me deram um prato de sopa no momento em que eu cheguei, não significa dizer que as pessoas vão passar por cima de mim e vão dizer coisas que não são em verdade. Porque até a União Europeia, uma das grandes cartadas que a União Europeia tem em prima são os direitos humanos. Os direitos humanos é a cartada número 1 da União Europeia. Os portugueses são membros da União Europeia. Não podemos estar a brincar com coisa séria. Agora, aqueles angolanos que são filhos de portugueses, que muitos deles também se ofenderam por causa dos pronunciamentos, a gente não ofendeu aqui porque você é filho de português, porque chamamos nome. Falamos, demos opinião numa situação. Qual é o problema que as pessoas
pessoas têm com a opinião. Se vivemos em estados democráticos, as pessoas logo sentiram-se ofendidas, saíram do campo daquilo que era a narrativa que a gente estava a falar sobre o comportamento daquela senhora e o que a gente achou e foram logo para o campo. Foram para um campo racial que mostra um bocado de infantilidade e essas pessoas foram mesmo infelizes nos seus pronunciamentos. Mas isso, eu vou passar aqui para o Alfa, mas isso é um dos problemas às vezes que se vê hoje no mundo contemporâneo, no que concerne essa disputa entre raças, é que as pessoas esquecem-se que das muitas coisas que aconteceram no passado, estamos aqui a falar da colonização, a escravatura, deixou manchas, marcas nos negros. E hoje os negros, quando procuram falar sobre situações como essas, aparecem pessoas que têm, quer dizer, a inverterem o sentimento das pessoas, a inverterem as palavras, quer dizer, você é negro, você sofreu, os seus antepassados sofreram, você não tem o direito de falar sobre aquilo que te afetou diretamente. E você passa a ser o racista. E quando falo, uma das coisas também que eu notei, desculpa só uma das coisas que eu notei, tudo é logo visto como ódio. Tudo é visto como ódio, rancor. Quando eu estou a ser atacado, da realidade, quando eu estou a ser atacado e até eu estou a ser uma pessoa que acho que aquilo é uma opinião dela, ela vive num estado democrático, porque ela, para dar aquela opinião, teve uma visão. Olha, que ela é historiadora, digamos aqui, ela é historiadora, e ela, para dar aquela opinião, teve a sua visão, fez leituras, investigou. Então nós só estamos a rebater. Ela não foi capaz de trazer um contexto histórico. Exato. Para também dizer o porquê que Angola continua nessa situação que se encontra. Exato, mas de qualquer das formas, nós só respostamos aquilo que ela falou. Agora, não há necessidade das pessoas irem logo chamar preto, macaco, vocês não sabem falar português. Não, eu nunca vi. Nós não viemos aqui dizer que sabemos falar português. Nós não viemos aqui dizer que das coisas que eles estão a dizer. Quem disse que eu não sou negro? Eu não falei aqui que eu não sou negro. Então, mas orgulhoso. Exatamente, mas diretamente eu não falei que não sou negro. Não disse aqui, eu não sou negro. Eu sou e tenho orgulho acima de tudo. Agora, quando as pessoas vêm aqui desviar a conversa para um outro lado, eu acho que, mano, isto aqui é para ver que, afinal de contas, estamos a ver quem são as pessoas que não estão preparadas para amanhã. O problema é mais profundo do que parece. Alfa, tu não tiveste, não participaste do show, né? Mas estavas em Portugal. Mas tu lá recebeste 2 chamadas. Não sei o que tu achas disso, né? Do facto de nos chamarem de burros, de que a colonização terminou há 42 anos e como tal, tudo que está-se a passar em Angola é culpa nossa e não sei o que. Simplesmente, eu posso dizer assim, eu obviamente estava em Portugal quando recebi algumas chamadas do vosso programa. As pessoas têm que contextualizar a verdade como deve ser. Porque antes de nós falarmos de racismo, porque praticamente as pessoas agora estão dizer que vocês são racistas. Nós temos que perceber, será que nós pretos temos poder para ser racista? É isso que as pessoas têm que se perguntar primeiro. Temos o poder para ser racista? E aquela senhora simplesmente foi feliz, mas aquela senhora, ela só falou aquilo que muitos portugueses falam por trás dos panos. Que pensam e falam por trás dos panos. Ela simplesmente simplesmente exteriorizou aquilo. Porque nós quantas vezes já tivemos na obra em Portugal, chamaram-nos preto, vá para a tua terra, vocês são isso. Falamos abertamente. Você cresceu em Portugal. Eu cresci em Portugal. Quantas vezes já me disseram preto, vá para a tua terra, tu também já passaste. Sim, já passei isso. Isso era um prato do dia, então as pessoas não têm que escamotear a verdade. Mas antes nós não estamos a generalizar as coisas, porque aquela senhora generalizou quando diz Angola. Ela generalizou quando diz Angola. Ela devia dizer porque o governo angolano é que é um governo neocolonialista, é o governo angolano. Por causa quando ela diz que os angolanos não conseguem erguer 2 prédios sem ajuda dos estrangeiros, por exemplo, nós fomos claros, eu e o Jeca, nós reconhecemos alguma verdade naquilo que ela diz, mas é aquilo que tu disseste, ela não contextualizou exatamente as suas palavras, porque quando ela diz, ela não foi capaz de dizer se os angolanos não são capazes de erguer 2 prédios, se é por falta de capacidade ou se é por questões estruturais, se é a forma como o país está a ser governado, porque nós temos angolanos que estudaram arquitetura nas melhores faculdades do mundo. Então quer dizer que o problema não está na capacidade dos angolanos, a forma como o país
está a ser gerida e em parte com influência mesmo dos próprios portugueses, é que faz com que os angolanos não são chamados muitas vezes com esses grandes desafios. Mas pronto, mas também ela está a dizer, as pessoas dizem sempre, são 42 anos. Os portugueses tiveram na África 500 anos. 500 anos. Então, nós não vamos tirar, obviamente não vamos menosprezar o que o governo angolano tem feito, não é? A desgovernação. Mas é uma segunda vez. Eu não admito que um português critique o governo angolano. Nós temos direito de criticar. Eles não têm direito de criticar o governo angolano. Nós sim, porque nós sofremos o que é o governo angolano passa. Eles não têm, porque os ancestrais dos portugueses, a partir do momento, você acho que falaste também no programa, desde que 1482 pisaram os pés na África, também contribuíram muito para como é que está a África agora. Então, os portugueses, e vou mesmo generalizar, os portugueses não têm moral nenhuma que é para virem aqui falar da desgovernação em Angola, porque vocês também contribuíram e ainda continuam a contribuir para a situação que Angola está agora. Então nós temos agora que descontextualizar, dizer não, nós agora estamos num mundo aberto, num mundo de união, que nós interagimos com os portugueses, mas a questão principal é o governo. E não se pode resolver os problemas de qualquer sociedade, de qualquer grupo, quando não se traz a verdade à tona. Exato. Tem que se aceitar o papel de cada um, quer no passado, quer no presente, para que a gente possa chegar a um consenso tanto os portugueses conseguirem reconciliar-se com aquilo que foi o seu passado no que concerne as colônias, e nós também, os angolanos, reconciliarmos-nos com aquilo que temos feito, quer dizer, que fomos feitos nos últimos, desde que alcançamos a independência, porque se for aqui a ver só que as coisas só acontecem porque foi o governo, depois fica um bocadinho complicado às vezes. Você estar a ser acusado por racistas, né? Racistas, porque nós vimos nas mensagens, a maior parte das pessoas que nos chamaram de racistas são brancos. Você vai discutir sobre racismo com uma pessoa que nunca viveu racismo. Isso é complicado, porque o racismo ele vê na questão, é uma questão intelectual para ele, é uma questão de livro. Nós, racismo é uma experiência. Isso, uma experiência. Quer dizer, você vai discutir racismo com uma pessoa que não conhece o que é racismo. Exato. Então depois inverte-se o quadro. Eu é que sou a vítima do racismo e você vem me chamar de racista. E atenção, para além do racismo, os conceitos que vêm com o racismo. Os preconceitos. Em 2001, só já para coisa, mano, quando houve o ataque, foi 2001, o ataque do 9/11? 2001, yeah. Sim, 9/11, yeah. Quando, por causa daquilo que aconteceu, daquele sim, ataque das torres, todo indivíduo que era árabe, que tinha barba, aquelas feições, passaram então a ser vítimas de perseguição. E houve amigos árabes que disseram para mim, mano, afinal de contas o que os negros carregam não é uma coisa fácil. Entrar num sítio, ser logo olhado de lado, ser estereotipado, ser culpado por tudo, porque a partir daquele momento os árabes também passaram a sofrer, muitos deles naquela situação. E muitas sociedades europeias, quando vissem um indivíduo com aquelas feições, é bandido, é terrorista, a coisa que muitos de nós passamos. E pessoas que nunca viveram isso, não sei qual é a experiência que eles têm para chegar e acusar que nós somos racistas. E depois não só a questão do racismo, né? Os ancestrais dos portugueses, chegaram em África, rebentaram com a nossa cultura, rebentaram com nossas crenças religiosas, praticamente dizimaram as nossas mamães, violaram. O que você espera de um povo? O que você espera de um povo que durante anos e anos, décadas passaram por isso? Então, por isso é que eu digo nos portugueses, nós mesmo como angolanos também, nós temos que agora tomar uma posição, porque o governo angolano nunca vai fazer isso. Nós temos que exigir que o governo português um pedido de desculpa pelo que fizeram. E mais, nós temos que exigir que o governo português devolva tudo que roubaram em Angola. Tem que devolver. Tem que devolver tudo que roubaram em Angola. Nós como angolanos é que temos que pressionar. Temos que pressionar. Porque os portugueses fizeram muita maldade em Angola. Então, hoje em dia, nós estamos aqui, perdoamos, estamos em paz. Mas até agora, o governo português ainda continua a beneficiar do que os ancestrais fizeram. Então, é importante que nós mesmo como angolanos
temos que reunir e não há cá. É por isso é que eu digo sempre nas pessoas, se acompanha mesmo o meu programa de rádio, eu sou anapologético africano. Eu não gosto dessas coisas de estar aí. Não. Os portugueses têm que, número um, pedir de desculpa pelo que os seus ancestrais fizeram. E não vem aqui dizer porque não, os meus ancestrais fizeram, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, porque até agora você se beneficia do que os seus ancestrais fizeram. E a África está como está também por culpa dos vossos ancestrais. Então é extremamente importante que as pessoas também percebam, que nós, e eu sempre debati isso com os portugueses, porque eles dizem sempre, não, Alfa, tu falas mal, mas estás aqui, tens um documento português, vives aqui. Eu digo, não, vocês não me fazem nenhum favor de eu viver aqui em Portugal. Vocês estiveram lá 500 anos. E eu só estou aqui ainda, nem 30 anos fiz. Então me deixa também gozar os meus tempo. A tua situação do teu tempo, pagas impostos. Pago imposto, contribuo para o produto interno bruto. E mesmo todo documento português não veio só assim. Não veio só desse suor. Então é isso que as pessoas têm que perceber. E outra também pergunta que as pessoas dizem, vocês ficam a falar, mas você fala a língua dos portugueses. Foi algo imposto, o que é que você espera? 500 anos. Foi algo imposto, 500 anos. Isso até... é uma língua imposta, é um idioma imposto. Não, mas e até tocar aqui nessa questão da língua, porque de facto houve alguém que mandou... Deixa-me só ler aqui o... Sim. Deixem disso tanta raiva, porque todos os povos do mundo... Agora sim... todos os povos do mundo precisam uns dos outros. Agora esse mimimi todo, e depois se expressam em língua portuguesa que tanto odeiam. E aqui só bem para dar uma... O Alfa aqui já falou da questão da língua portuguesa que foi imposta. Sim. Mas isso aqui, se for para este senhor, que eu vejo que é uma pessoa altamente ignorante, ou talvez ele não estuda, a própria língua portuguesa, para quem não sabe, nem sequer os próprios portugueses, se vermos nesse contexto, nem a própria língua portuguesa é dos portugueses. Porque a língua portuguesa, a língua portuguesa surge da imposição que os soldados de Roma, do latim, que foi posto em Portugal, e com a mistura das influências árabes, dos árabes que lá se encontravam, dos moros. É uma língua resultante da imposição do latim em Portugal pelos soldados romanos. Essa imposição do latim em Portugal, em conjunto com a língua dos árabes lá na altura da Europa, estamos aqui a falar da Europa medieval, em conjunto com o árabe, com a presença dos árabes, a influência dos árabes lá na Península Ibérica, a influência dos mouros e a língua galega, é assim que nasce o português. Então não é algo que os portugueses criaram assim do nada. Se tivermos que dizer que a língua portuguesa, que o português não é dos angolanos, há quem também pode dizer que o português não é língua dos portugueses, porque vem da influência de outras línguas, foi criado de outras línguas, de outros povos. Então, não vem aqui querer nos pôr embaixo, depois aqui ele vai buscar um outro termo da questão do ódio. Mas aqui, o que a gente aqui... Nós não fizemos o programa a instigar o ódio, a dizer às pessoas que nós temos que atacar os portugueses, que temos que atacar as pessoas de pele clara. Não, nós simplesmente fizemos um programa com base naquilo que ela disse. E depois há uma situação e tu disseste muito bem que este programa fez com que as pessoas saíssem das suas tocas, né, dos seus poderes, e mostrarem quem de facto eles são. Tu estás a fazer análise de um vídeo que tu só comentas aquilo que nós, os angolanos negros, falamos, mas deixas de lado o que ela falou. Não sei se tu viste nos comentários. Não, houve um que disse mesmo claramente. Quer dizer, falaram tudo que falaram não vale porcaria. Só a senhora que está ali é que falou alguma coisa. E é um português ou angolano branco que vive em Angola. Então, quando as pessoas vão à busca dos termos branco, negro, não é querer ser racista, mas essa é a forma para essa identificação das pessoas aqui no país onde eu vivo, onde nós vivemos. Então, no meu trabalho, quando as pessoas, por exemplo, querem ter comigo num lugar ou num recinto onde eu sou o único negro, ou temos um negro, um indiano, ou de uma outra pessoa, um asiático, as pessoas usam normalmente the black man, the Asian guy, the white man.
não significa que ao dizer o homem branco ou o homem negro, que eu posso ser racista. É simplesmente uma forma de identificação. Mas nós, estás a ver, aparecem sempre os propagandistas a tentar distorcer. Por quê? Porque é uma coisa. E outra coisa, que eu até só mesmo aqui para vos deixar rápido, porque eu sei que vocês também querem. Quando se tocou na questão porque isso indo na primeira pergunta, quando se tocou na questão de que muitos dos problemas que nós em Angola vivemos têm a mão dos portugueses, as pessoas viram aquilo como um bicho de sete cabeças. Mas se nós formos a ver em questões históricas, eu daquela vez falei da forma como a presença dos portugueses no princípio afetou o Reino do Congo no que concerne a despovoação. Quando começou-se a tirar os melhores homens e mulheres do Reino do Congo para as Américas e para a Europa. Sim, aqui a Europa mesmo também. A carta que o próprio rei Dom Afonso, nesse caso o Manequim, a carta que ele escreveu aos reis portugueses a pedir que se parasse com o tráfico de escravos porque estava a deixar o Reino do Congo despovoado. Nós temos aqui outros casos, por exemplo, da revolta do que aconteceu na revolta do Bailundo. E eu aqui posso ler aqui algo rápido, está em inglês, mas aqui isso são palavras do Mutu Yakevela. Antes dos mercadores portugueses chegarem cá ao reino do Bailundo, nós tínhamos uma vida longa, éramos mais produtivos e mais fortes, estávamos melhor nos nossos lares. Desde que os portugueses chegaram aqui, introduziram o álcool, o comércio do rum, do brandy, e a nossa vida passou de mal para pior. Quer dizer, a nossa vida transformou-se, a nossa vida transformou-se para pior. Isso são fatos, isso não são invenções. O livro, só o livro, a capa do livro. Está aqui a capa do livro, como referência. Está aqui a capa do livro. E se nós formos a ver, quando eu digo que muitos dos problemas que nós hoje vivemos em Angola têm a mão dos portugueses, nós hoje temos grupos reivindicativos, inclusive até grupos armados em Cabinda, a pedir a independência. Quando você vai estudar na história, o que faz com que a FLEC hoje lute, faz uma luta armada para a independência do Cabinda? Por quê? Porque eles acham que os portugueses lhes traíram em relação aos acordos de Similambuco. Nós hoje temos problemas nas Lundas, que temos um outro grupo lá do Protetorado das Lundas a pedir independência. Por quê? Por causa da mesma forma como os portugueses dividiram, e não só porque eles acham que, e é aquilo que era verdade, porque as Lundas não faziam parte daquilo que hoje nós consideramos território angolano. Tudo tem a ver com aquilo que os portugueses, violaram os acordos tanto em Cabinda como os acordos com que eles tinham, porque tanto essas duas regiões eram protetorados. Tem uma outra situação, se nós formos agora ver em tempos recentes, quando eu digo que muito daquilo que acontece em Angola, houve a questão dos acordos de Alvor, mas mesmo já em tempos recentes, quando eu digo que muito daquilo que temos, os problemas que nós temos em Angola, tem a ver com os portugueses, o maior escândalo de corrupção recente, quer em Portugal como em Angola, foi que do Beza. BES em Portugal e BES em Angola. Houve corrupção onde? Dos dois lados. Em Portugal a fazerem corrupção, em Angola. Então, tá ligado que os maiores problemas que os angolanos vivem têm a mão dos portugueses. Então, essa senhora foi muito infeliz em vir aqui apontar o dedo aos angolanos. Foi muito infeliz. E tá vendo, mano? E às vezes as pessoas pensam que, ao rebaterem isso, as pessoas pensam que nós temos um sentido de generalizar. Estamos a generalizar. Estamos contra os portugueses a falar isso. Ou temos algo contra os portugueses ainda nessa altura. É verdade. Nós, se formos a ver quem ultrapassou mais isso, até somos nós, porque eu vejo esse tipo de reação dessas pessoas, demonstram que são pessoas que não estão dispostas a ouvir nem sequer a saber da nossa opinião. Vou-vos dar um caso, por exemplo. Quando se escreve o livro do 27 de maio pela Dalila Cabrito, há ali nomes que ela escreveu errado e ela lesou certas pessoas quando ela escreveu a primeira edição. Isso seria um angolano a escrever para ela e a dizer: epá, ô Dalila, tu fizeste mal. Até foi um angolano branco, José Eduardo, o Agualusa. Escreveu para ela e disse: epá, isso está mal. O nome do fulano está mal. Então, é só para ver que nem todas as coisas aqui é uma questão de generalizar. Tem brancos que fazem o seu papel bem. Tem outros também. Vamos dar um exemplo. Paulo de Moraes, que é o homem da transparência em Portugal e concorreu recentemente para a presidência de Portugal. O Paulo de Moraes tem estado a apontar que
Portugal é um dos países mais corruptos da Europa. Só está já à frente da Grécia, porque a Grécia teve a situação do bankrupt. Então, e sempre Paulo de Moraes, o português, sempre disse que essa questão da envolvência de Angola e a cumplicidade que existe entre portugueses e angolanos é muito perigosa. E isso vai gerar escândalos grandes, que vai fechar bancos aqui em Portugal. Ele sempre falou na SIC, sempre esteve aí à frente, e está aí hoje como se não bastasse. E uma outra coisa que eu queria deixar só aqui já, mais uma rápida, é quando falamos dos angolanos, o livro Os Donos Angolanos de Portugal. Ninguém foi buscar aquilo no sentido de querer desprezar ou falar mal dos portugueses, mas aquela senhora teve mal naquele livro, porque aquele livro mostra o quanto são mau aqueles escritores portugueses, o quanto levam à maldade. Mesmo numa coisa negativa, o que é que eles fizeram? Meteram os donos angolanos de Portugal, de Portugal, quando era cumplicidade de dois grupos, entre angolanos, ex-governantes, e ex-governantes portugueses que faziam os mesmos negócios. Qual é a lógica do livro? Perguntamos nós, em opinião, qual é a lógica do livro ser Os Donos Angolanos de Portugal? Teria que ser o inverso. Tinha que ser um nome diferente disso, chamativo, mas vamos pôr primeiro os angolanos no fogo. É assim que nós entendemos. Isso é aquilo que se fez no passado, da ciência racista, né? em que os cientistas viam que reportes a dizer que os negros são inferiores aos brancos e, como tal, justificava-se o tratamento que os brancos davam aos negros. Então, isso é a tal propaganda supremacista. Quer dizer, é aquilo que tu também disseste muito bem, quer dizer, os dois fazem mal, um mais malfeitor, o outro. Então, esse tipo de coisas é que eu acho que o que é que acontece? E tem aí muito pessoal, manos, que ainda não deu para ver que se vamos todos nos apoderar da tal globalização em que estamos todos juntos, em que a gente mais rápido está ligado uns aos outros e cada um defende a sua identidade. Os africanos só vão fazer parte da globalização se eles também serem capazes de defender a sua identidade. Não podemos ficar aqui como... E isso eu falo para aqueles nossos irmãos. Para aqueles nossos irmãos que... Não, você não deviam falar assim, porque o português eu aqui vivo bem. Está bem. A gente não está dizendo geral, mas tem que ser nós também a confrontar os outros e a dizer que a dada altura aconteceu isso, mas nós podemos nos defender. E essa é a opinião dessa senhora. Eu condeno, eu não aceito isso. Eu prefiro que as pessoas dizem, Mano Gica Tetemba, a partir de hoje eu não estou seguidor. Mas eu não abro mão daquilo que eu sou e não aceito que uma senhora dessa que vem me dizer que nós somos ainda colonizados. É uma pouca vergonha para o MPLA, que quando é nós, os filhos de Angola, o Norberto Garcia aparece aí a dizer nas redes sociais que vamos combater. E um país que teve durante muitos anos em guerra, usar essa terminologia combater, eu não sei, mas o MPLA tinha que ser o primeiro a vir responder esse tipo dessa senhora, porque eles é que nos deram a independência no 11 de novembro de 1975. Por isso, essa senhora foi infeliz e epá. Nós tentamos rebater, não sei se... Não, para mim, Márcio Golavões, nós temos que perceber o nosso passado, para entender o nosso presente e o nosso futuro. Gica, Alfa, podes falar. Gica, vê se consegues puxar o livro da Lara, está aí. O do Vincent. Não, pode só falar, eu já vi aqui. Está aí. Sim, nós, Márcio Golavões, enquanto não percebemos o nosso passado, também não vamos entender o nosso presente e depois não vamos construir um futuro risonho para nós angolanos. Nós temos que perceber, vou bater na mesma tecla, e quando digo mesmo isso, sem medo de errar, os ancestrais dos portugueses, os avós dos portugueses foram malandros. Temos que perceber isso. Foram malandros. Só para começar, os portugueses foram, e já se fala isso, e todo mundo sabe, o português foi o primeiro europeu a começar com o comércio de escravos. Foi o português. Depois da invasão árabe, foi os portugueses a começarem com o comércio de escravo. E nessa consequência, muitos grandes filhos da terra hoje tiveram que sair dali, da África. Foram milhões. Então nós temos que perceber. Tem que começar a ler a história. Sim, tem que começar a ler a história. Quando nós não estamos a falar... Não estamos a falar só de escravidão, não, estamos a falar de escravidão mental, espiritual, tudo.
Aquilo foi tudo, rebentou até os nossos próprios nomes, alguns. Como é que você rebenta uma história de um povo, mata os nossos reis, nossas rainhas, a essência do povo. Por isso é que até agora o governo angolano só está praticamente voluntariamente a seguir a agenda dos portugueses. Não, mas até porque a mesma supremacia é mantida dessa forma, porque essa senhora, por isso é que diz que ela foi infeliz, porque quanto mais desgraça a África se encontrar, melhor para os europeus, porque é dessa forma que eles conseguem manter-se. Porque nós vamos ser aqui sinceros, as pessoas às vezes pensam que somos nós os africanos que somos incapazes de viver sem a Europa. Mas é o contrário. Os europeus nunca conseguiram manter-se sem a África. Isso é pura verdade. Nós estamos bem. E se eu for aqui a dar mesmo um exemplo, por exemplo, daquilo que acontece em Portugal, e isso são os próprios portugueses a dizer, eu não apontei, mas tive aí um debate num canal português, acho que foi na SIC. E aí foi daquela questão que eu falei sobre da Irmandade, que ele próprio dizia que os portugueses estão a ser ingratos com os angolanos. Quando deu-se o boom, a Angola ficou inundada de empresas portuguesas, de um montão de portugueses que foram lá fazer fortuna. Exato. Quando houve o declínio, quando a crise começou a entrar, começaram todos a sair. Sim. Então, onde é que está a Irmandade? Depois, outro aspecto que é bom que as pessoas comecem a contextualizar um bocadinho essa reclamação, às vezes, dos negros, é o seguinte: quando são os negros a falar, por exemplo, da questão quer da colonização, quer da escravatura, não, isso já aconteceu há muito tempo, deixam isso de lado, os tempos passaram, mas nós vai num judeu. Sim. E diz ao judeu que é para deixar de falar do Holocausto. Para esquecer o genocídio. Vai num japonês e diz nele que é para não falar de Hiroshima e Nagasaki. Vocês não vão deixar isso. Depois, quando é o africano... Olha, eu estava a ver há tempos um vídeo, e foi mesmo durante esses dias, nessa da pesquisa, e houve um apresentador, um autor judeu. E ele estava falando sobre, era um livro que fala sobre o Holocausto, os campos de concentração, e na plateia houve uma cena que falou: mas por que vocês falam tanto do Holocausto? O Holocausto já aconteceu há muito tempo, vocês os judeus são ricos, são um povo mais poderoso. E ele diz: ai de nós ai de nós ou das gerações vindouras de judeus que deixem de falar do Holocausto, porque cada dia que a gente fala do Holocausto, nós estamos a nos lembrar, estamos a incutir na nossa mente que tivemos algo pesado, algo que nos marcou tão negativamente e que não pode voltar a acontecer. O dia que nós esquecermos do Holocausto, é receita para que um novo Holocausto aconteça. Então, o Holocausto não se compara nem um pouco com aquilo que se fez com os negros. E tem se dito, quando não se fala de uma determinada parte negativa da história, é porque há possibilidade de se repetir de novo. Não, e aquilo às vezes, por que as pessoas não gostam, digo mesmo isso, por que muitos brancos não gostam de ver os negros a falar daquilo que aconteceu com eles no passado? Porque isso desperta neles, em alguns brancos, em alguns europeus, o sentimento de culpa, a vergonha daquilo que fizeram. E essa conversa, se falar mais, depois aquilo o Bafa vai dizer, depois vem a questão das reparações, vem a questão, quer dizer, traz-se, então mano, e isso é tão bom, nós já deixamos, e as lesões foram muito recentes, só foi em 75. Sim, por isso é que hoje ainda temos pessoas com comportamentos de alinhados. Aquilo são uma máscara que está ali, mas o comportamento é europeizado. As pessoas que se sentem desconfortáveis, porque a gente às vezes não vê. A gente aponta o dedo num miúdo que está que quer pintar a cor para ser aceito, ou quer faculdade, mas você não vê o efeito que está a causar isso. Não vê o efeito porque o jornalista, não estou a dizer todos, não estou a generalizar, mas há uns que quando chegam próximo do microfone, já não é, ele já foi. Isso é fruto da colonização mentalista, quer dizer, da forma como foi incutido na mente dos negros, porque essa é a forma que você tem melhor de dominar um povo, é de você lhe fazer crer que ele é inferior à pessoa que lhe domina, é você fazer crer nele que para você atingir certo patamar na vida, para você realizar os teus sonhos ou o teu potencial, tu tens que te parecer a alguém, não como tu és, mas tu tens que te parecer a mim.
aí tu és aceito. E tá vendo, mano? E nós temos que perceber que nós viemos de um continente de reis e rainhas. E nós só vamos eu, por exemplo, eu não me sinto inferior ao europeu. Eu não me sinto inferior, eu sou original. Eu não me sinto inferior a ninguém. Também não me sinto superior a ninguém. Há que haver respeito. Sim. Há que haver respeito, porque nós temos que perceber, antes dos portugueses irem na África, nós já tínhamos a nossa civilização. Quando eles, essa narrativa que eles dizem sempre, graças a nós que ensinamos a comer com garfo e faca, esquecem isso. Enquanto nós não percebermos quem nós somos como africanos, amar nós mesmos como africanos, a nossa pele, nosso nariz, os nossos lábios, a nossa ficção, nós não vamos entender onde vamos. E as pessoas têm que começar a perceber. Falando nisso, não esquece que vai dizer. Fala, acaba sim, do e nós temos que começar a perceber, nós temos que começar a perceber, os irmãos portugueses, ou até, vou dizer, os parceiros, né? Parceiro, porque o português não é meu irmão, tem mesmo que admitir, meu irmão é congolês, não é meu irmão. Somos parceiros, porque é tudo por interesse agora. Eu estou aqui, trabalho, pago minhas contas, então é tudo por interesse. Tem que começar a perceber, mesmo até vocês que são os beneficiários do que vossos ancestrais fizeram, também da vossa responsabilidade, contribuir para o melhoramento da África. É a vossa responsabilidade. Então você não vem aqui com os truques, de vir aqui querer dizer, porque não, o governo angolano fez isso. Não, tudo bem. São 42 anos. Vocês ficaram lá mais de 400 anos. Ainda não está meio sério. Ainda não tá, então tem que começar a perceber isso. Por isso é que meus irmãos... A independência foi ontem. Sim, meus irmãos angolanos. Eu passar aqui muito rápido. Eu vou começar a fazer um documentário sobre a história dos portugueses. Sobre a história dos portugueses. Como os escravos chegaram lá em Portugal, lá na Praça do Comércio. Estava na Praça do Comércio. Sim. Como chegaram ali. Porque nós temos que começar a fazer um ênfase, ensinar os nossos irmãos a perceber quem somos nós como africanos e o que é que os portugueses fizeram. Sim. Porque muitos dos nossos irmãos veem os portugueses como um herói. Como deve ser. Como herói. Eu várias vezes já fui atacado por irmãos angolanos. Quando eu me defendia dos portugueses em Portugal, já fui atacado, eles aqui nos tratam bem. Não, eles não nos fazem nenhum favor. Por isso é que eu vou já dizer mesmo aqui, nós temos que formar temos que construir uma equipa que é para pressionar os portugueses a devolver o que é nosso. Tem que devolver a nossa reservadora tem que devolver a nossa história, todos os nossos livros, todos têm que devolver isso. E temos que temos que, se bem que também a Corte Internacional também é uma coisa europeizada, mas nós temos que fazer tudo para charge eles por genocídio, porque eles dizimaram os nossos ancestrais e tem. Não, mas eu sou, por exemplo, eu sei, por exemplo, digo isso porque é uma coisa que está muito ligada à minha família, muito. É a questão, por exemplo, que nós hoje chamamos a revolta da Baixa do Cassange. O que aconteceu na Baixa do Cassange. E as pessoas vêm dizer que o passado, quer dizer, tu não podes viver, quer dizer, o presente é uma continuação do passado. Você não pode escamotear aquilo que aconteceu no passado, porque é por isso que você faz reportes, é por isso que você faz dados estatísticos, para ver o que aconteceu no passado, para que o mesmo não se repita no futuro. Você não pode viver só do presente e o futuro. Está tudo interligado. Então, e a gente quando vem aqui quando a gente faz esse programa, quando a gente senta aqui para conversar sobre isso, não estamos, isso aqui não estamos aqui como eu sempre procuro dizer isso, a questão aqui não é porque estamos aqui carregados de sentimento de ódio racial, não, nada nisso, porque digo nós porque eu conheço as pessoas com quem estou sentados aqui, nós não vamos na cama pôr a cabeça no travesseiro a pensar, a planear o que a gente vai fazer que é para afetar de forma negativa as pessoas que têm uma característica diferente da nossa. Nós não acordamos e não passamos o dia a procurar fazer mal aos outros. Não, depois quando se fala dessa questão do racismo, o racismo não é simplesmente a simples expressão de você branco. Não, o racismo é como é que as pessoas afetam de forma negativa os demais, como é que certos grupos afetam de forma negativa as demais pessoas pelo facto de serem de uma raça diferente. Você não vai chamar racista por eu abrir o que sei. Sabe o que? Eu acho que eu vejo, depois de nós respostarmos isso no programa passado, eu passei a ter uma sensação de que há muitas pessoas
portuguesas dos que responderam a se fazerem passar de vítima. Aqui na Inglaterra, onde nós estamos a viver, no Reino Unido, neste preciso momento há um problema que está a estremecer o governo. Porque os carabianos que vieram, quando eu digo os carabianos que vieram aqui depois da Segunda Guerra Mundial, os jamaicanos de Trinidade, que vieram ajudar a construir esse país, bom ponto. estão a ter problemas do ponto de vista da sua documentação, e muitos deles... Outros foram embora. Outros chegaram a ser repatriados. E não querem deixar com que eles entrassem aqui. Isso os ingleses estão a pedir desculpa. Estão a pedir a Teresa nem pediu desculpa. A senhora do Home Office. Estão a ser xingados pelos grupos de pressão britânicos, os próprios brancos britânicos, mas aqui não passa-se uma situação que nós estamos que alguém na sociedade está a ver. E atenção, nós não estamos a dar uma que somos mais evoluídos e temos mais liberdade, mas é uma realidade dos factos de um continente em que Portugal está, de uma união em que Portugal coabita, e não há necessidade das pessoas se alarmarem por causa só de uma opinião, quer dizer, e também isso vai para os nossos irmãos em Angola, quer dizer, quando se toca na questão raça, as pessoas estremecem muito, parece que estão a nos tirar o petróleo. Estão aí pessoas a serem partidas as casas, a multiplicação da miséria do angolano profunda. Quando se toca isso na raça, sentem, as pessoas entram no fundo, não. Estamos em 2018, o século XXI, e voltando nessa situação daqui dos carabianos, essa situação está a se debater com profundidade e agora estão a investigar mais. E o governo da Theresa May, no dia 3, vamos ter as eleições locais aqui na Inglaterra e estamos a ter mais uma experiência do que é as autarquias, porque quem não tem que ler no livro e não gostam de ouvir a opinião dos outros. Uma coisa é ler no livro, outra coisa é viver, né? E eu quando falo com os nossos irmãos em Moçambique, em Cabo Verde, estamos em sintonia, porque já vivemos isso. Não estou a querer aqui dizer que somos mais, mas esta é a verdade, que vamos ter as autarquias. O Partido dos Conservativos dos conservadores estão a tremer do resultado por causa dessa situação dos negros. Sim. Essa atitude que eles negros das Ilhas Caraíbas. E não só, desculpa, aqui só aqui para reforçar o que o Gica diz aqui sobre essa situação dos negros que vieram aqui depois da Guerra Mundial, chamados pelos próprios ingleses. E tu vês na televisão, nas rádios, todas as plataformas de debates, os negros a apontarem o mal que os ingleses fizeram nos seus ancestrais. E, no entanto, os ingleses não estão a dizer aos negros daqui: vocês são racistas. Sim, ser vítima. Não. São situações que aconteceram que não se pode ter. A colonização. Olha, depois que nós, quando fazemos a reedição para o YouTube, vamos pôr um vídeo onde tem cidadãos ingleses, ou bem dizer britânicos, holandeses, alemães, em África, pessoas como a Serra, pessoas do poder, da Igreja Católica inclusive, a pedirem perdão aos africanos pelos males que eles cometeram aos africanos no passado. Your Excellencies, honorable dignitaries, and all people of Africa. Vos Excellences, honorables et dignitaires et tous les peuples africains. We, as the nation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, nous, en tant que nation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, confess and repent of the sins we have committed against Africa and Africans from many nations. Du pays de Galles et de l'Irlande du Nord, confessons et nous repentons des péchés que nous avons commis contre l'Afrique. And against the living God, Father, Son, and Holy Spirit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. We repent with a deep sense of guilt and shame of the following. Nous nous repentons avec un sens profond de culpabilité et de honte devant le point suivant. Rydyn ni fel Cenedl y Cymru yn y Frenhiniaeth Unedig yn cyffesu ac yn edifarhau o'n pechodau yn erbyn Affrica a'i phobl mewn llawer gwlad ac yn erbyn y Duw byw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Rydyn ni'n edifarhau gydag ymwybodaeth ddwfn o neuogrwydd a'n cywilydd am y canlynol. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. Competition
with our fellow European nations for imperial domination in the world that contributed to the scramble for Africa. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. The imposition of the empire spirit upon Africa, robbing Africans of their identity and destiny through an ideology of superiority. L'imposition de l'esprit de domination sur l'Afrique, dérobant les Africains de leur destinée et de leur identité au travers d'une idéologie de supériorité, ceci a été imposé à tous les niveaux de la société. God bless Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique. My name is Chris McCrossan Je m'appelle Christophe Macrosson. from Scotland, United Kingdom. Je suis du pays d'Écosse au Royaume-Uni. I am a Roman Catholic, Je suis catholique and I'm here to confess the sins of Catholic je, against Africa. je suis de l'Église catholique romaine et je suis ici pour confesser les péchés des catholiques contre l'Afrique. As a Roman Catholic, En tant que catholique, I identify with the sins of my forefathers as sons and daughters of the Church. je m'identifie avec les péchés de mes ancêtres comme leurs fils et filles d'Église. In particular, our sins of omission against the Congolese people, against you, the people of Africa. Et en particulier nos péchés des omissions contre le peuple d'Afrique à cause de leur échec. Então a gente não vai à busca dessa conversa porque queremos reativar ou quer dizer, instigar o ódio entre raças, não, mas é uma pura verdade. Quando nós nos sentimos mal de ser porque o português, ou os portugueses deviam ser as últimas pessoas a virem apontar as coisas negativas que acontecem em Angola. E outra coisa, e é isso também vai com o Gica disso, o nosso governo, se fosse um governo que às vezes soubesse se dar o respeito, a primeira coisa que se devia fazer é exigir que esta senhora, essa historiadora portuguesa, fizesse um pedido de desculpa. Por quê? Porque ela fez numa plataforma que até é vista talvez como, não sei bem, mas acredito que é o maior órgão de informação português, que é a RTP. A RTP tinha que vir... Acho que foi na SIC, não? Não, foi na RTP. Tinha que vir fazer um pedido de desculpa, porque se não se faz um pedido de desculpa, quer dizer que eles comungam com o pensamento dela, dos ideais dela. Sim. Mas é aquilo que o Jeca disse, se eu fosse um angolano a usar aquelas palavras, ia ver como é que Angola toda, o próprio MPLA havia de vir em cima da que Não, mas a chave fundamental é isso, Marcelo Lavuz. A chave fundamental é que nós não podemos admitir que um português vem aqui falar, porque ela generalizou. A questão que está aqui, se ela falasse do governo angolano, é outra coisa. Ela generalizou dizendo Angola. Então eu não posso de maneira nenhuma generalizar dizer que todo português é racista. Sim, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Não se pode dizer que todos Portugal, quando diz ingleses são racistas, ou porque quando eu faço isso, então estou a meter todos os portugueses de bem. E coisa isso é que não é. Sim, não reconhecemos o contributo que alguns mas as portugueses fizeram. instituições, o Estado português, essa então, coisa eu quando digo isso, bato na mesma tecla, o Estado português até agora, por causa das instituições que eles criaram, beneficiam-se do que fizeram nossos ancestrais. Então eles têm que devolver aquilo que roubaram em Angola. E nós, como angolanos... No mínimo um pedido de desculpa. Não, mas pedido, como disse, desculpa não cura a ferida, Marcelo Lavuz. Desculpa não cura a ferida. Nós temos que levar mesmo isso. Os caribenhos aqui estão... Vão te chamar de radical. Não, tem que ser. Os caribenhos aqui não estão a fazer isso. Então, todos First of August, não vamos marchar contra isso. Não, mas tem, por exemplo, tem essa situação que aconteceu com aquele povo lá do Quênia, o Mau Maus, né? Sim, os Mau Mau. O caso foi... E olha, tu lês a história deles comparando com a questão da Baixa de Cassange. Tem quase similaridade. Há um paralelo, sim, há muita similaridade. Mas, no entanto,
levou-se o caso a tribunal, acho que isso foi há 4 anos atrás, né, que eles já lutavam, e os advogados deles eram ingleses. São ingleses, Sim. brancos ingleses, é que levaram o próprio Estado inglês ao tribunal e tiveram que ser recompensados. E, no entanto, os ingleses não vieram com a cantiga de dizer não, isso foi a sei lá quantos séculos e chamar traidor nos advogados. Não. E vamos, vocês têm que esquecer, nós não temos nada a ver com aquilo, porque era o Estado. Quando o Estado é uma coisa contínua, o Estado quando existe, existiu naquela altura e continua a existir. Agora. E eles foram compensados, quer dizer, não devolveram a vida daqueles que morreram, não devolveram os traumas que foram. Mas, fez-se reparações. Os alemães fizeram reparações a algumas partes lá da Namíbia dos herreiros, do genocídio que eles cometeram. Então, os portugueses nunca fizeram reparações, nunca fizeram nem sequer um pedido de desculpa. E o Alfa aqui tocou num aspecto que é muito importante. E as pessoas esquecem-se que o primeiro europeu a comercializar negros como escravos foram os portugueses. Então, fica difícil os Portugal vir apontar o dedo em África, que a África está mal. Porque muito daquilo que está mal hoje em África, que é o que eu disse, tem a ver com os próprios a África ficou só mal, a Angola só ficou, agora no ponto de vista que ela estava a dizer, quer dizer, só ficou mal agora. Recentemente, aí um documentário, Angola, o Eldorado. Estás a ver, mano? Esse é o anel, quer dizer, o grande país que trouxe o futuro. Tem os portugueses lá a dizerem que estamos a regressar em Angola. O que ganhamos aqui, ganhamos 3 vezes mais do que estamos bem. Hoje a situação econômica mudou. E agora muda. Mas também para ir buscar uma boa chega para nós os angolanos, eu aproveito também para as pessoas irem ver o grande debate que houve na África do Sul, no sentido de se procurar reconciliar, porque na África do Sul tem pessoas de várias raças, indianos e não sei o quê. Houve um debate, que é um dos únicos debates que está no YouTube, em que sentaram mulatos, negros, de origem indiana, papua, todos eles, se chamaram nome, falaram dos seus defeitos, falaram de tudo, mas num sentido de sul-africanos, e não houve ali uns como mais vítima, porque nós os negros não foram procurar uma condição para eles melhor coabitarem no seu país e avançarem. E tem aí um buto. Não, mas sim, não se pode curar os problemas sem se trazer a verdade a toda. Essa aqui que é nossa, não sei se leio mais aqui um dos comentários. Não, até pode ler, mas também outra coisa que eu queria rebater esse irmão Gica. Mesmo essa coisa de classes, mulatos, não sei o quê, isso foram os portugueses que criaram. Porque a partir do momento que você. Porque eu para ser sincero, eu não vejo, vamos dizer, o so-called mulato, eu vejo ele como meu irmão. Porque a partir do momento que você crossing com negro, você é negro. Então, então, também foi uma maneira que os portugueses fizeram mesmo de nos dividir. Não, mas aquilo de eu não sei se até agora ainda isso existe, mas até bem recentemente, e por isso é que houve aquele senhor aí, o que a gente entrevistou lá em Angola, Sindiangani Mbimbi, porque ele disse que o governo angolano é uma continuação do colono português. Porque até bem recentemente, não sei agora, porque eu não tenho bilhete de identidade angolano, mas no bilhete vinha raça. Coisa absurda. Sim. Tá a ver? Vem na... E depois eu acho que esse novo já não tem, mas houve um anterior. Vinha até recentemente, mestiço, cafuso, negro. Estás a ver? Isso, olha, e depois falando, por exemplo, só mesmo aqui para rebater, para terminar com esse aspecto aqui daquilo que é a participação dos portugueses em tudo aquilo, nos muitos problemas que Angola hoje vive, como eu disse, muitos dos problemas que nós hoje vivemos, tem a mão dos portugueses. Esse livro aqui está em inglês, In the Name of the People, que é o livro em nome do povo, né? Sobre o 27 de maio, foi escrito por uma inglesa branca. Anyway, inglês é sempre branco, não é uma coisa inglesa, outra coisa é British. Mas esse é o livro que a Lara Afonso escreveu sobre o 27 de maio, e ela aqui no livro fala da participação dos portugueses também naquilo que foram os massacres do 27 de maio. Sim. Está a ver? Então nós não podemos aqui, por isso é que eu digo, eles estão de mãos dadas.
Há muita promiscuidade, há muita conivência entre ambos os Estados. Então, vir hoje apontar os problemas que Angola vive e a desprezar os angolanos, a tentar nos pôr embaixo, como quem diz, vocês não são nada, sem nós, vocês não conseguem fazer absolutamente nada. Claro, porque nós temos que estar nessa condição para que a exploração do nosso continente, ou bem do nosso continente, e aqui nesse caso da nossa terra, continue. É importante que se criem condições para que os negros, mesmo depois da independência, continuassem, de certa forma, desequilibrados, com certas instabilidades, para que a exploração continuasse. Porque uma vez que nós estamos elevados, uma vez que nós adquirimos uma certa independência, quer mental e intelectual, a exploração é importante. Porque quem se beneficia de todos os europeus, quem é que se beneficia mais com essas situações que Angola vive hoje? Isso não sou eu que venho aqui apresentar reportes, que venho aqui dizer que são 8 mil empresas portuguesas em Angola. Agora as pessoas perguntam, já que se diz que estamos na era da globalização, a globalização tem que ser vantajosa para todos. Se há 8 mil empresas portuguesas, quantas empresas angolanas há em Portugal? Quase nenhuma. E é isso que as pessoas têm que perceber. Nós, não, mais uma vez repito, não estamos aqui a generalizar, porque nós entendemos que a interação humana é extremamente importante. A interação humana, a cooperação humana é extremamente importante. Mas o que nós estamos aqui a focalizar da generalização dessa senhora, que foi infeliz. Temos que ser realistas, foi infeliz. Mas agora a questão principal é nós como angolanos, nós temos que tomar posição nisso. Porque nós sabemos que o governo angolano não vai fazer nada. Eles mesmos já eles praticamente institucionalizaram a agenda dos portugueses. E hoje em dia, continua a haver, não dizendo que o governo angolano não tem culpa no cartório, tem sim senhor, mas nós como angolanos é que temos essa obrigação de fazer. É aquilo que se diz, é mais fácil construir uma criança forte do que consertar um homem quebrado. Exatamente. Há certas atitudes que se demonstram hoje na nossa terra, na forma como o país é governado, que aquilo é produto de uma programação. Com certeza. Uma programação e coisas programadas. Vamos só aqui responder a última, que é para mudarmos de tema. Sim, tem aqui aqui de um senhor chamado Carlos Couto, que ele diz, é sempre assim. Até culpam o colono pela... É para ver a forma profunda, deep, né, como as pessoas reagiram. Quer dizer, fora do contexto, como as pessoas reagiram ao vídeo que nós fizemos. Ele aqui, por exemplo, diz, é sempre assim. Até culpam o colono pela burrice que já nasceu com eles. E isso é o comentário de um indivíduo branco em Angola. Carlos Couto, é sempre assim, até culpam o colono pela burrice que já nasceu com eles. Por que não admitem de uma vez que não têm capacidade para acompanhar o desenvolvimento global e que será sempre preciso o colono ir aí dar uma mãozinha? Até as damas sonham só casar com o colono, depois ele... Né? Acaba a mensagem com gargalhadas, né? Mas é que está. Até as damas sonham só casar com um colono. Ele fala para ele vir aqui para ver como é que a coisa é, mano. Ele está completamente. Esse senhor. Não, mas só para recapitular aqui o pessoal, estamos aqui. Isso que nós estamos aqui a falar agora é com base no programa que fizemos da vez passada. Sim. Estamos a ler o que as pessoas escreveram e as suas opiniões, estamos a tentar rebater, analisar um bocado as suas opiniões. Mas isso que ele diz, até as damas, não, aqui nós também podíamos dizer isso. Até as damas só casam, só querem casar com o colono. Mano, nós podíamos dizer isso. Lhe fala ele para ir na Polônia o número de casamentos. Não, quando eu digo já na Polônia, que estão a sair daqui para ir já viver, quantos nossos irmãos estão casados com coisa? Eu aqui,
há sítios, e não é uma questão de não querer ser ouvido, há sítios que eu não posso bazar, porque senão eu tenho que ir com a minha mulher. Não posso. Sou invadido. Não é uma questão de dar taça dar de muito bom, não. É a realidade daqui. Mas mesmo assim, eu não saio a dizer que até as damas deles só nos querem a nós, não. É só para ver o quanto estamos distantes em termos de pensamento. Não, mas é isso, é aquilo que você diz, a propaganda da supremacia. Não, mas também é parte mesmo do que os avós deles fizeram. É parte do que os avós deles fizeram. Porque nós temos que perceber. Porque há algumas manas mesmo, que temos que ser realistas, que se tivesse a pele branca ou ex-europeu, vão ter o termo vulgar, avançar a raça. Exato, mas é parte mesmo. Porque você imagina... Isso é parte do trabalho que foi feito. Foi feito. Você imagina... William Lynch. Geração após geração, violarem nossas... abusarem nossas irmãs. Geração... meter aquele estereotipo que a beleza europeia é a beleza mais aceitável. O contexto de beleza. Então, isso... Por isso é que... E temos que ser realistas. Você vê irmãs com cabelos loiros, quererem ser o que não são. Isso é tudo fruto da alienação. Isso é tudo fruto da alienação, você tem que perceber. Mas esse senhor que está a dizer isso, ele praticamente está fora, está descontextualizado. Sim, ele não sabe o que ele não sabe dizer. Porque a realidade aqui na Europa também é aquilo que o Jeca diz. Nós aqui na Europa também podíamos dizer a mesma coisa. Eu não sei se já falei contigo. Tem uma senhora em Liverpool que estava à procura de alguém de raça negra para ter um filho. Mas isso é o habitual aqui. Habitual aqui. Mesmo o Gica fala, como eu também. Quantas vezes já fui incendiado pelos europeus, pelas europeias? Conforme diria um padre na igreja, vemos essa situação do senhor Carlos Couto como miseração. Sinto miseração. Ele está fora de contexto. Está fora de contexto. Essa dica dele é uma carta fora do baralho. Quem conversa rige esse mambo. E só para ver, nós mesmo até os comentários negativos, nós também mesmo lemos. As pessoas também lemos. Ela até críticas. A burrice que já nasceu com mas isso ele. Por isso é que eu estava a dizer às vezes. E é aquilo que acontece quando as pessoas, o julgamento, ou bem dizer, a definição que se faz pelas pessoas é pelo que aparentam no exterior e não por aquilo que elas são. Porque esta é a ideia que se tentou, ou que não se tentou, que se implementou, ou que se incutiu durante séculos e séculos na mente do negro, em que o negro é inferior, que o negro é mais burro que o branco. Aqui vamos ser sinceros. Por quê? Porque só desta forma, a partir do momento que eu consigo meter na tua cabeça que você é inferior a mim, és um escravo fiel para mim. Exato. Porque você jamais vai se rebelar contra a pessoa que você idolatra. É importante que as pessoas sintam que eu sou melhor do que você. Você, para ser bom, você tem que se parecer a mim. É por isso que nós falamos da questão da assimilação, do preto fino. Bom, não, mas agora aqui, tocaste no preto fino, vamos agarrar esse preto fino. Mano, a questão que está-se a dizer na sociedade angolana, pessoas que têm esse tipo de pronunciamento, pessoas que analisam esse tipo de situação, são inimigos sociais. É assim que somos vistos. Houve uma cantora angolana que foi operou o nariz e ela diz que foi aperfeiçoar o nariz. Já viste? Mas esses que nos chamam inimigos sociais nunca saíram para dar uma chega aos mais jovens e dizer, também, eu sei que é fruto daquilo que nós vivemos, e o Mano Alfa aqui já falou e falou bem. Mas há pessoas que ainda têm uma capacidade de consciência, que ainda são um bocado mais lúcidas, que podiam chegar a vocês. Vocês não estão a se aceitar por quê? Tá vendo? Se bem que há muita pessoa que nós chamamos de o role model, que são as pessoas exemplares, que fala conosco assim com sotaque de angolano, quando está nas câmaras, o sotaque dele, nem o próprio Tuga de Sesimbra lhe entende. Não, mas é aquilo que eu outra vez disse, que nós estamos, isso aqui é uma pura verdade. Aqui o livro da Lara Ponce, não posso ir aqui à busca de uma passagem aqui no livro da Lara Ponce. Nós, infelizmente, fomos, não sei como é que eu vou colocar isso no tempo e no espaço, por uma elite complexada, racialmente complexada, elite muito burra. Uma elite complexada, uma elite que não tem orgulho, não tem orgulho nas suas próprias raízes, naquilo que é só por essência, porque não se admite, já que não esqueça que vai dizer aquilo que estamos a dizer, não se admite
que nós hoje temos em Angola líderes de 70 e tal anos que não são capazes de ir, por exemplo, numa aldeia, e aquilo que o Makuta, quando disse da outra vez naquela entrevista, vão numa aldeia, por exemplo, no Ijo, em Malásia, sei lá onde, e não conseguem fazer um discurso e comunicar-se com os locais na língua local. E nem se identificar com eles. E depois tu vês palhaços da TPE que vêm apresentar reportagens de angolanos a se expressarem mal em português. Esse aqui é o problema. Nós não temos líderes que foram capazes de mostrar aos angolanos o que é bom da nossa africanidade. Não há, estás a ver? Muito pelo contrário. Houve, por exemplo, não sei se tu deste conta, houve aqui um artigo, já não me lembro bem qual é o jornal que escreveu, e aqui em inglês, que reclamaram a cerimônia de tomada de posse de João Lourenço porque acharam que aquilo foi uma coisa muito europeizada. Esperava-se que na tomada de posse de um líder africano tivesse mais elementos da África, a música, a roupa, tudo isso, mas aquilo é tudo uma cópia da Europa. Então é por causa dessas pessoas que hoje vêm nos falar mal, vêm dizer que nós somos colonizados, porque os líderes que nós temos hoje não têm orgulho daquilo que são as nossas raízes, daquilo que são os nossos valores. Não, tão distante. Há quem diga, há quem mandou assim uma mensagem. Culturalmente ultimamente estou a ver com os bobos. Como é? Estás a dar uma de Bantu? Mas eu sou. Mesmo Bantu, eu sou. Mas então como é você? Outro me mandou uma mensagem. Tens que tirar esse nome de Gica. Espera aí, por quê? Não, porque o Gica que nós conhecemos é mestiço. Espera aí, vamos parar uma coisa. Gica é uma palavra da língua quimbundo. Isto é quimbundo. Gicó de bit, fecha a porta, encosta, Gica, já foi. É uma palavra da língua quimbundo. Eu sou quimbundo. Tá vendo? Eu sou originada. Então esse nome a mim tá, porque é para Carlos Alberto. Não é mesmo meu. Carlos Alberto é mesmo o nome do português. Tem posição. Agora, não vão tirar o nome no miúdo de Carlos Alberto, porque existe um Carlos Alberto negro que é malfeitor e o português vai tirar. Não, é mesmo o nome dele. Mas, ô Gica, isso bem, você já viu um chinês com nome inglês? Já viu um chinês com nome mesmo na cena aqui. Já visto um indiano, um Asian com nome inglês? Então por que só o negro é que tem que carregar nome europeu? São essas coisas aí, as questões não é aquilo que se diz. Não ter orgulho daquilo que são as tuas raízes. Mas é que está também, mas foi algo imposto e também ao mesmo tempo alimentado e as pessoas têm que perceber. Antigamente, não é, no tempo da escravidão, se o Miguel tem 100 escravos, os 100 escravos passam a ser o escravo do Miguel. Então o sobrenome deles passava a ser. Então as pessoas têm que perceber, mesmo até isso na história, ainda até agora reflete-se, agora está-se a refletir voluntariamente. O governo que devia criar mecanismo para se destituir isso, ainda continua a perpetuar. Então, então na embaixada resistar, ou no consulado geral, resistar o teu filho que tem o nome de Quimbundo, o nome do meu de Quimbundo. Vão te dizer, não, esse nome não, tem que tirar esse nome aqui, tem que ser Francisco e Diógenes, Paulinho. Tá vendo? Não estamos aqui a dizer que está a contar, mas o quanto também nós somos partícipes na nossa não aceitação como povos africanos. Quer dizer, só nos sentimos... A independência só foi para alçar a bandeira da Angola. E essa elite angolana, falando aqui da elite, a elite angolana não cuspiu, a elite angolana cospe no prato que comeu, que está a comer. A elite angolana é tão incapaz, a elite angolana é pequena, mas muito pequena. Eu digo sempre, mando sempre mensagem ao Rafael Marte que ele tem sido bom a explicar a situação da elite angolana. A elite angolana é muito pequena, porque hoje você, se vê os da elite angolana, tem casa em Portugal, tem carro, tem tudo, é derivado da Angola. Tem que proteger ali, onde é que é o seu derivado, onde é que é o seu rio. Desprezam. Quando estão a se referir do angolano, essas pessoas da Angola não, mas o Gica, mas é aquilo que eu estava a dizer. O indivíduo complexado, hein? Tu quando tens complexo, tens vergonha daquilo que tu és. Tu vais procurar ser o que tu nunca és. Quer dizer, procura ser o que tu nunca vais ser. E é aquilo que eu digo, então o que é que acabamos por fazer um papel ridículo? Quer dizer, tu acabas por ser uma cópia mal feita daquela pessoa que tu queres ser. Por isso é que a elite angolana, quando veio essa coisa da acumulação primitiva de capitais, foram acumulando os seus dinheiros fora do país. Por quê? Porque
para eles... Não se sentem bem Não, vestidos. não, eles sentiam-se realizados, estar sentados no meio, na mesma mesa onde estão os portugueses, aí é que quer dizer, é a realização deles. Epá, eu estou aqui ao lado dos portugueses, hoje consigo beber o vinho mais caro, o champanhe mais caro, tá sabendo? Essa é a realização, é daquele negro que, epá, eu sou negro, mas, epá, sou um negro diferente. Tá vendo? É o nigga house. Esse é o nigga house, como É o nigga house, é o né? nigga house. É o nigga sou um house, negro, mas sou um negro diferente. Você, para estar nessa posição de um negro diferente, você tem que pôr, quer dizer, tens que atirar para o lixo tudo aquilo que é a tua essência. O teu nome, quer dizer, a tua língua, tudo. E estamos aqui a falar dos nomes, porque as pessoas às vezes não dão conta dessa questão do... O nome é importante, porque o nome, os africanos, os nomes têm um significado. O nome não é dado pelo simples fato de dar. As circunstâncias em que você nasceu, o tempo. Quer dizer, há muita coisa que está ligada ao nome. O nome tem meaning. No Quimbundo tem uma palavra que os mais velhos falam, chacota, está a gozar. Quando o teu filho tem nome africano, nome da Angola, você vai buscar uma palavra do Umbundo, ou da língua Bakongo, ou Kikongo, ou Yaneca, e dá aquele nome do teu filho. Quer dizer, para gozarem contigo, vão tentar perguntar, o nome dele mesmo é que é o nome dele? É só você também com esses nomes da África. Nós somos da onde? E aí vem a razão, o qual o próprio português, eu uma vez estava em Portugal, estava sentado, estava no autocarro, quando cheguei, depois de uns anos, quando eu fiquei aqui, eu não conhecia o meu sobrinho caçulo. Então eu perguntei na minha irmã, mas então como é que ele se chama? E tinha uns portugueses, eu disse, mas nós já estamos em 2008, você sempre a dar esse nome dos portugueses, os portugueses já foram embora, você sempre a seguir os portugueses. A Gica, não, é um nome mais coisa, tem que ser um nome assim, mais fino, mais aceitável. Porque, e temos outros termos que nós próprios usamos, de boa família, nasceu de bom berço, é bom ventre. O Gica escuro, esse aqui é um ventre complicado. É complicado. Esse é complicado, é um ventre complicado. Mas, nasceu claro de bom ventre, tem nome de pessoa porque tem 5 nomes. Nós próprios também, na corrida para pôr os bois a correr, nós nos destruímos a fazer isso. Agora, os que estão a governar, será que se sentem... Sim, tem que ter um exemplo assim. Levou muito tempo para um líder angolano, depois de não sei quantos anos, primeiro negociar e falar com a África. Anteriormente, o primeiro se negociava com o Ocidente. Por mais interesse que você tem que se respeitar. O europeu aqui, da minha experiência que eu estou na Europa, que eu vejo os meus vizinhos, mesmo em Portugal, onde eu vivi na obra, onde muitos me chamaram, preto vai trabalhar, preto vai para a tua terra. Mas o Tuga me respeitava sempre que eu demonstrasse o meu orgulho de africano, que eu sou da África. Os meus colegas na faculdade aqui sempre vem que a minha discussão é em torno da África, em torno da Angola. Então, eles respeitam. O discurso da primeira ministra, da Teresa Maia, há uns meses atrás, falou da importância dos valores das comunidades, as comunidades menores aqui no Reino Unido, o quanto elas contribuem para isso. Um amigo meu que vivia na Rússia, era professor, ele disse, a senhora lhe pedia, é importante que o meu filho venha nas tuas aulas, porque o meu filho tem que passar a abrir a mente que os negros são seres humanos conosco, porque quando nós saímos dessa Rússia fechada para irmos lá fora, vamos encontrar negros na Inglaterra, na América, na França. Então ele tem que vir às tuas aulas, deixa ele chorar, mas ele precisa. Ela viu um interesse naquilo. Então eu acho que fazer aqui um grito de vítima dos portugueses não vale a pena, mas também nós os angolanos... Nós temos problemas, há situações que o que aconteceu no tempo colonial, que era mesmo uma obrigação, tu, por exemplo, chegavas, meus pais dizem isso, né? E é daí, porque eu vim daquelas famílias em Angola, mesmo no tempo colonial, que resistiram à imposição de que tem que ter um nome europeu. Isso aconteceu na minha família, e quer dizer, o nome que a minha família foi carregando foi mesmo uma imposição. Tanto é que o meu avô deixou meu pai na conservatória. Este é o nome que eu quero dar no meu filho, nome africano. Vocês não querem? Esse nome, então, que sejam vocês a dar o nome. Mas hoje, e os portugueses, quando satisfeitos, punham o mesmo nome português. Tu vês, por exemplo, em Angola, que é absurdo, o nome de mulheres angolanas com o nome de Maria. É agora já nessa geração que estamos o quê, né? Quer dizer, as gerações que foram nascendo depois da independência. Mas se você ver as nossas cotas, as nossas mães, que nasceram antes da independência, tu vês, por exemplo, eu tenho
tenho 3 tias, já com a minha mãe, que são 4 irmãs. Todas elas são Marias. Mano, Maria Madalena, Maria Eugênia, e as netas. E nós nos orgulhamos com esses nomes. E as netas são Mariazinha. Mariazinha. Tem Maria no Cabo Verde, tem a Maria Motola. Tem Maria no Vê o nome João, como é que foi. Então, mas hoje nós que dissemos que já estamos independentes, e em Angola eu não posso dizer de outras realidades em África, porque eu sei que isso não acontece. Mesmo em Angola, nos dias de hoje, há casos em que você vai registrar o teu filho com um nome africano e eles rejeitam. E é o que é o mais absurdo, é aquilo que se diz, as coisas estão invertidas. Já nós aqui na Europa, aqui na Inglaterra, eu não conheço nenhum caso de um africano que foi na conservatória registrar o filho dele em nome africano e foi rejeitado. Não, sim. Mano, e outra Os meus filhos têm nome africano e nunca tive problema. E outra coisa que existe, calma só, não. Quando dás o nome do teu filho, primeira coisa que te vão perguntar para eles alistarem ali: esse nome é um dos primeiros nomes. Esse nome vem da onde? É de que a proveniência? Não é de Angola, nós somos Quimbundo, não sei o que. O que é que significa dizer? Fica ali uma informação, tá vendo? Porque sabem que tem que aculturar as pessoas e ver que a diferença não é um bicho que come alguém. E fica mal nós próprios quando fizemos. Vê só, nós estamos a fugir de nós próprios. É uma desgraça. Sim. Mano, tens medo de ti, quer dizer. Tu vês aqueles apresentadores. You're running away from yourself. What the hell is this? E depois, porque isso é um exemplo que começa de cima para baixo. É um exemplo que começa de cima para baixo, de baixo para cima. Mas é extremamente importante que por isso, esses mais velhos é que nos fazem mesmo nos falar mal também. E nós é que temos que agora perceber, há coisas que nós temos que fazer que não temos mais que depender do governo nenhum, porque nós já sabemos a agenda deles. E nós temos que ter uma agenda clara. E como falaste muito bem, porque muitas das vezes o branco, o europeu, aceita-te mais, respeita-te mais quando tu respeitas a ti mesmo. Não, porque tu tens que ser autêntico. É uma coisa que está. Quer dizer, isso é uma das coisas que não. Pronto, a favor. Sim, tu tens que te respeitar. Respeita-te a ti mesmo. Essa mensagem também que é extremamente importante, que temos mesmo que passar aos nossos irmãos. É o tempo de começarmos a ser mais solidários, a amar, a abraçarmos o que é nosso, a nossa história, a nossa cultura, nossos nomes, nossos valores. É extremamente importante, porque isso é a identidade. O Marcos Garvey já dizia: um povo que não conhece a sua história e que não conhece a sua cultura é como uma raiz, é como uma árvore morta, sim, ou como uma árvore sem raiz. E uma árvore sem raiz ou é morta ou está à beira da morte. Então isso aqui isso é ciência. Você não consegue atingir o teu máximo como ser humano quando você rejeita aquilo que tu és. Exato. Tu és africano, és negro, tens que aceitar. Olha, eu por exemplo, vou dar aqui um caso do meu filho, Quiluange. A malta, quando decidiu dar o nome de Quiluange, é para aquilo. Quando, e o Gica estava aqui a falar deles quererem saber o meaning, né? O significado do nome. As senhoras na conservatória ficaram, sei lá, encantaram-se quando eu disse o significado. Eu disse, não, Quiluange é um dos maiores reis que já existiu em África, é o pai da Queen Zinga, não sei. Hoje o meu filho nasceu aqui, tem nacionalidade britânica, mas na escola ele sente-se orgulhoso porque é o único Quiluange. Qualquer pessoa que ouvir Quiluange vão dizer: esse milho tem alguma coisa a ver com Angola. E ele sente orgulho de dizer aos colegas, aos professores: eu sou Quiluange por isso, aquilo. Sim, é um poder. Nome é poder. Por isso é que as pessoas têm que está na tua mão, está na tua mão e daí. Hoje em dia eu vejo pessoas chamarem McDonald's, George, Príncipe Charles. Há Henry pessoas que estão a dar nome aos filhos nessa coisa do complexo de inferioridade racial, nomes de pessoas que foram das pessoas que mais dizimaram negros. Você está a dar o nome ao teu filho, quer dizer, sem saber a conexão que há entre o nome e a própria pessoa, porque às vezes os nossos atos, o nome às vezes determina a nossa ação. E pronto, vamos logo, mas é só mesmo para dar um remate disso. Nós não estamos aqui para generalizar. Nós não tem rancor de ninguém, absolutamente. Nós entendemos que há portugueses que contribuíram muito para o desenvolvimento da Angola e nós respeitamos isso. Não podemos generalizar. E eu conheço tugas, digo mesmo tuga, me ousa dizer tugas, que são de cambas, que a gente fala nas redes sociais, outros alertam de certas coisas, são mano, mas vamos aí o nosso nome. Nós não estamos aqui a fazer isso porque queremos aqui criar
uma barreira, um muro como aquele que o Donald Trump estava a planear levantar entre os Estados Unidos e o México, entre portugueses e angolanos. Desculpa, nós a única coisa que a gente procura aqui é simplesmente falar a verdade. Há coisas que não se pode esconder, nós somos africanos, aqui ninguém é racista. Racismo implica muita coisa. Você, para chamar a um ser humano de racista, tem que ser mais do que meras palavras, tem que ser usado. Quer dizer, você, para ser racista, esse tal racismo, esta tua atitude tem que afetar de forma negativa a vida dos demais. Epa, é só isso, né? É só isso. Bem, estamos juntos e até a próxima. Conversa rija. Boa continuação do fim de semana. Bom fim de semana, Família, os nossos manos e manas, aquele abraço. Reis e rainhas. Produção! Onde é que dá a produção? Espera aí, deixa eu chamar. Mangole, mama, Kaputu Mangole, Mangala Kutujiba, Kaputu Mangole, Mangala Kutujiba, ay ay Kaputu, Mangala Kutujiba, ay ay Kaputu, Mangala Kutujiba, Kaputu Mangole, Mangala